Olá, você que está assistindo mais um vídeo aqui no canal do Autista Pensante. Eu sou o Ricardo e eu sou autista. E no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre o sistema EAD, o ensino à distância, e como as empresas de ensino EAD, principalmente as de cursos superiores, estão lidando com relação à pandemia, do coronavírus e o que vai acontecer depois, no pós-pandemia. Então, se você já curtiu o tema do vídeo, aperte no botão de gostei para você mostrar que gostou do tema do vídeo e aperte no botão vermelho, o botão de se inscrever no canal para você começar a acompanhar as próximas atualizações. Eu falo de política, autismo e mercado, mais voltado para o mercado de trabalho e da publicidade. Então é isso, vamos pro vídeo. Como você deve saber, estamos no meio de uma pandemia, a pandemia do Covid-19, que está basicamente afetando diversos tipos de empreendimentos, de comércio, de empresas de diferentes ramos, e a questão do ensino e aprendizagem em diversos níveis não é diferente. Está sendo afetado desde o ensino fundamental, isso na educação pública e particular, até o ensino superior, passando pela pós-graduação, enfim, mestrado e doutorado. O que eu acabo vendo é que muitas empresas focadas no ensino EAD estão aproveitando isso como uma brecha para incentivar cada vez mais o ensino à distância. O que, por um lado, tem sua parcela de coisas positivas, porque obviamente nem todo mundo tem acesso ao ensino superior, seja porque é muito caro ou é muito longe da onde você mora, ou para os autistas em geral, que a maioria das pessoas não gostam das pessoas autistas normalmente não gostam de lidar com trabalhos em grupo, então preferem o ensino EAD como uma alternativa. Só que tem diversas outras desvantagens que faz com que o EAD, como sistema de ensino principal de um curso de graduação, seja bacharelado, licenciatura ou tecnólogo, ou como as pós-graduações, ou a especialização, mestrado, doutorado, sejam ruins. Obviamente eu vou focar nesse vídeo específico para ensino superior, só que algumas coisas que eu vou falar dá para aplicar inclusive no ensino médio e ensino fundamental. O primeiro ponto é o ponto mais básico da minha crítica que eu faço para o EAD, que é a questão do aprendizado. Já existem estudos, não estão avançados ainda, mas já existem estudos que dividem o tipo de aprendizado em dois tipos. Aprendizado ativo, que normalmente você está lá com o professor, está dialogando diretamente com o professor, você está debatendo um tema específico, você está numa palestra e você pergunta e o professor responde, o palestrante, que é uma forma de aprender também. E tem o chamado aprendizado passivo, que é normalmente a grande maioria das formas que você pode aprender hoje em dia, que é lendo um e-book, lendo um livro, lendo um artigo na internet, ouvindo podcast, vendo alguns slides, alguma palestra, assistindo vídeos no YouTube. Então, basicamente tem esses dois tipos de categorias de aprendizado, Uma, você tem mais aprendizado passivo, que você estuda por conta própria e demanda mais autodidatismo da pessoa, e a outra é uma forma mais ativa, que normalmente é a pessoa que precisa de uma segunda, terceira pessoa para ensinar. E também tem a questão da troca de diálogos. Qual é o meu ponto? O meu ponto é que a maioria das pessoas elas não tem a capacidade de ter o autodidatismo. O autodidatismo, que é muito fomentado nesse mundo dos negócios, do mundo empresarial, do mercado de trabalho em si, é uma palavra que está muito em voga, muita gente acaba utilizando, mas pouca gente realmente tem essa habilidade. Porque ela demanda uma independência nessa questão de conhecimento e uma gestão de tempo muito assertiva. Agora pensa só, você já deve ter provavelmente conhecido uma pessoa, seja um familiar, um amigo, um colega que tenha feito um curso EAD, um bacharelado EAD, e deva ter achado bastante ruim, seja pelo conteúdo do curso
ou seja porque não está dando conta de que é muito exercício, ou qualquer outro motivo variado que tenha relação ou com ele ou com a instituição de ensino. Aí no caso eu estou incluindo a questão de aprendizado mais focadamente. Quando uma pessoa acaba reclamando disso, é justamente pela questão de aprendizado, que a pessoa não tem uma maturidade para aprender sozinha, ou tem uma gestão de tempo muito fraca, o que impede ela aprender mais. E obviamente, como é um aprendizado passivo, ela tende a demorar mais para aprender, ela tem que estar mais focada para aprender um conteúdo de forma passiva do que de uma forma ativa, e isso acaba igualmente também afetando na duração e na qualidade. Ou seja, um aprendizado passivo, tanto a qualidade quanto o tempo tem que ser maiores para a pessoa aprender o mesmo que uma pessoa acaba aprendendo em menos tempo em um curso presencial. Outro ponto tem relação mais com pessoas de baixa renda, né? Ou que moram em lugares de difícil acesso. Muitas pessoas acabam morando em lugares de difícil acesso, ou lugares onde a internet não chega. Por incrível que pareça, eu moro aqui na capital de São Paulo, né? Que também se chama São Paulo. E mesmo na capital, não é em todos os lugares que chega a internet para todo mundo, uma internet rápida. E mesmo nas regiões que já chegou essa internet rápida, a banda larga, né? Acontece de vez em quando, né? Com certa regularidade, até mais do que o normal, na minha opinião, é de que a internet fique caindo e fique, por exemplo, o dia inteiro sem internet, até a empresa, né, a provedora de internet, ir lá arrumar. Então, por mais que exista aquele argumento, o EAD é mais barato porque é uma sala de aula virtual, não tem toda aquela estrutura de uma faculdade presencial e tudo mais, blá blá blá, o isca sachê. Beleza, mas porém você vai ter que lidar com essas questões que com certeza vai te prejudicar no final do semestre, e nem todo professor é tão bonzinho ao ponto de deixar você fazer um trabalho para complementar a nota, por exemplo. E também nem todas as faculdades que possuem uma parte dos seus cursos em EAD, elas possuem gravação dessas aulas, o que acaba prejudicando muito o aluno que não tenha participado no dia. Além disso, obviamente, como a pessoa vai estar aprendendo por uma conferência, seja no Skype, no Google Meet, Google Hangouts, enfim, o Zoom tá em alta agora, não sei porquê, porque é uma plataforma horrível, mas enfim, ela vai precisar de uma internet rápida. Nem todo mundo tem internet rápida, sim. Por incrível que pareça, o pessoal acha que a internet chegou, a internet banda larga, tem o 3G, tem o 4G, que todo mundo tem. Não, nem todo mundo, inclusive inclusive a nível estadual, São Paulo, existem certas regiões que nem internet possuem ainda. E normalmente são lugares onde vivem pessoas de baixa renda. Então, a questão do EAD é muito complicada para esse tipo de pessoa. O terceiro ponto, que creio que seja o ponto mais importante, é a desvalorização do professor, porque com certeza o fomento ao ensino do EAD, né, do ensino à distância no caso, pós-pandemia, vai acabar afetando ainda mais, né, uma classe profissional tão desvalorizada, que deveria ser tão respeitada quanto os professores. Vão usar isso de pretexto para, ao mesmo tempo, aumentar o número de vagas um pouco, né? Porque vai ter uma explosão do EAD daqui a pouco, e ao mesmo tempo vai diminuir o salário dos professores. Ou seja, vai ter uma diminuição do salário, né, no caso, um aumento no número de vagas, porque, né, tem a questão do fato da estrutura ser online, não precisar de uma estrutura física. Precisa só da internet do professor, que é um outro problema que eu já vou entrar nisso daqui a pouco, e isso vai acabar diminuindo o salário dos professores, e os professores que já são uma categoria bastante renegada por praticamente todo mundo, principalmente os governantes, porém com já um histórico de desvalorização, principalmente da iniciativa privada, vai acabar
fazendo com que pessoas que, por exemplo, estão estudando em programas de mestrado para lecionar em faculdades particulares, por exemplo, acabem tendo que repensarem se realmente vale a pena, porque um programa de mestrado é algo bastante difícil, acabando tendo que desistir do programa de mestrado para fazer um trabalho formal dentro do mercado de trabalho, ou quem já acabou recentemente o programa de mestrado, já tem a titulação de mestre, não acha que vale a pena exercer a função de docência, justamente porque não vale a pena pela hora aula. Obviamente não estou fazendo uma linha à la medicina, que o ramo da medicina eles bloquearam durante algum tempo a questão de novos cursos relacionados à área da medicina, mas é óbvio que isso vai ser usado como pretexto para diminuir, para desvalorizar cada vez mais o trabalho do professor de ensino superior. E tem um outro problema, que é: as empresas estão pagando a internet dos professores, porque obviamente o salário dos professores vão ser diminuídos pelo pretexto, né, de que tem mais gente na área, né, no mercado de trabalho e da docência. Vão usar como pretexto a questão de que EAD é mais fácil, porque não tem uma estrutura, não tem estrutura física no caso, só tem biblioteca virtual, por exemplo, diminuindo o salário do professor, mas vão utilizar o fato do professor estar usando o seu equipamento, a sua energia elétrica, a sua internet, para dar uma bonificação, né, um direito, né, porque isso não pode nem ser chamado de benefício, porque é um direito do professor de exercer a sua função de docência, né, porque ele está utilizando dos seus recursos, né, que tem para exercer essa função. Inclusive é algo que eu vejo no mercado de trabalho em geral, que muitas empresas simplesmente colocaram um funcionário para fazer home office e nem estão pagando a energia elétrica dele. E no caso dos alunos, eles vão ter que lidar com situações, por exemplo, de um aluno não entendeu, né, porque cortou a internet dele momentaneamente, e o professor vai ter que repetir a mesma afirmação, prejudicando o andamento da aula, né, a linha de raciocínio do professor, a linha de raciocínio que os alunos estavam seguindo. E isso é bastante complicado. Então, eu gosto do EAD, só que ele não pode ser considerado como um tratamento de ensino principal de aprendizado em regime superior, né? Ele pode ser usado como um complemento, por exemplo, como uma questão de aprendizado secundário dentro da instituição, mas nunca pode ser colocado como um tipo de aprendizado principal. Justamente por isso, por todos esses problemas que estão ocorrendo e que vão ocorrer cada vez mais, principalmente depois da pandemia de Covid-19. Claro que, como eu falei no começo, o EAD também é algo bom para quem não tem um acesso presencial muito fácil para uma instituição de ensino superior, principalmente das faculdades privadas. Porém, é algo que eu vejo que é bastante conveniente dessas instituições, que é aluno de presencial ser colocado para fazer EAD, né, por causa do Covid-19 não poder participar presencialmente das aulas, só que está continuando pagando uma mensalidade como se fosse um presencial, que é algo bastante conveniente, né? Então, em resumo, basicamente o EAD é bom, mas não como um ensino principal de aprendizagem. O EAD só serve para situações bastante específicas, como o caso de alguns autistas que não querem lidar muito com o público, né, com trabalhos em grupo no caso, ou pessoas que moram muito longe de instituições de ensino superior, principalmente essas particulares. O EAD vai ser utilizado muito por essa questão de conveniência, de diminuição do salário dos professores por causa da sua estrutura. E por último, a questão dos alunos que estão fazendo faculdade presencial, foram jogados para o EAD e estão pagando a mesma mensalidade de um curso presencial normal. Então eu quero saber o que você achou do que eu falei. Comente aqui embaixo o que você achou sobre essa questão do EAD, do fomento ao EAD. Se você acha interessante
para todo mundo utilizar o EAD como forma de ensino principal. Se a questão de gestão do tempo é uma habilidade que você pode desenvolver com o tempo. A questão dos professores, se você acha que o fomento ao EAD vai diminuir ainda mais o salário dos professores e da docência superior e vai desvalorizar ainda mais o trabalho dos professores. E o que você acha também sobre o aprendizado EAD ser um aprendizado passivo, que consequentemente aprende menos que um aprendizado ativo, que é o ensino presencial. Deixa aqui nos comentários, aperte no botão de gostei se você não já apertou, né? E aperte no botão de se inscrever no canal para começar a acompanhar as próximas atualizações. Eu falo sobre política, autismo e mercado, mais focado para o mercado de trabalho da publicidade. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima, tchau!